Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Neste momento, senhoras e senhores, meninos e meninas, queridos estudantes, vestibular Albert Einstein 2020, pensa numa prova bacana para você se preparar para qualquer vestibular. São questões bem interessantes, bastante completas, com bastante assunto, bem variado. E aí no meu canal você encontra, além do Albert Einstein, você também encontra vestibulares dos mais variados possíveis, todos separados em playlist. Gratuito? Não, quase gratuito. Você tem que se inscrever. Basta se inscrever no meu canal, dar a sua inscrição e você pode se banquetear de tudo isso, separado, organizado em playlists, todos os vestibulares que você imaginar. E se tiver algum que eu não gravei ainda, você quer ver aqui, só colocar nos comentários. Bora para a questão de hoje. A questão de número 39 diz o seguinte: entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade usando um elemento de transmissor e um receptor colocado sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom que é refletido nos glóbulos vermelhos e captados pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo, a frequência e o comprimento de onda aparentes do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos emitidos. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada. Então, qual é a ideia? Bom, já dá para perceber que isso aqui é um exercício de efeito Doppler, sim ou não? O que é o efeito Doppler? Quando há um movimento relativo entre o receptor e a fonte. Nesse caso, nós temos um transmissor que vai emitir uma ultrassom, bater aqui no glóbulo vermelho e vai refletir. Então, essa onda refletida é como se ela estivesse sendo transmitida, e né? Ela está sendo enviada por esse glóbulo vermelho. Então vamos imaginar que o glóbulo vermelho aqui é a nossa fonte. É a que está refletindo o som. Esse ultrassom, na verdade. Esse ultrassom vai refletir e vai bater no receptor. Por esse glóbulo vermelho estar se movendo, a frequência percebida pelo glóbulo vermelho não é a mesma frequência do transmissor. Porque o glóbulo vermelho até vai emitir uma frequência diferente. Na verdade, ela emite uma frequência e o receptor percebe uma frequência diferente justamente porque há um movimento relativo entre o glóbulo vermelho e o receptor. Combinado? Beleza. Muito bem. Sendo assim, como é que fica? Considere que em determinado momento desse exame, o glóbulo vermelho representado na figura esteja se afastando do receptor. A frequência e o comprimento de ondas aparentes captadas pelo receptor em relação aos valores reais dessas grandezas são. Pessoal, como é que é a frequência e comprimento de onda? E se você já sabe, vamos fazer aqui primeiro uma resposta para aqueles que já sabem isso aqui e se dão por satisfeito, não querem uma explicação e já querem ir embora. Atenção para você, que acha que já sabe tudo. Então, se você sabe que no efeito Doppler, um corpo afastando, o som permitido, a frequência recebida ou percebida pelo receptor, ela é maior no afastamento. Lembra? Se um corpo está se afastando do outro, a frequência percebida é maior. Se a frequência é menor, o lambda é menor, porque são grandezas inversamente proporcionais. Alternativa A de adeus, muito obrigado, até logo. Se você já sabe isso, esse vídeo terminou para você. Mas se você quer uma explicaçãozinha sobre o efeito Doppler, uma revisãozinha, vamos aí então para você que ficou comigo. Fiz um desenho aqui para a gente entender como é que funciona o efeito Doppler. O efeito Doppler é o seguinte: nós temos que ter um receptor e uma fonte. Eu coloquei aqui o meu receptor e uma fonte, coloquei sobre rodinhas, tá bom? Essa fonte, desenhei um alto-falante. Então vamos imaginar que essa fonte vai emitir uma onda. E ela começa a emitir uma onda aqui. Tum, essa onda vai sendo emitida. E essa onda, quando ela é emitida com uma certa frequência. A frequência emitida pela fonte é o que nós chamamos de frequência real. E a frequência percebida pelo meu receptor é o que a gente chama de frequência aparente, tá bom? Se o receptor e a fonte estiverem em repouso em relação um ao outro, tá? Movimento relativo. Não quer dizer que os dois estejam parados. Eles podem estar se movendo, mas sempre mantendo a mesma distância entre eles. Então, se não houver movimento relativo entre eles, ou seja, aproximação ou afastamento, a frequência aparente ou a percebida é exatamente igual à frequência real. Quando isso acontece, Guma? Quando não há movimento relativo, então não tem efeito Doppler. O efeito Doppler acontece quando você tem movimento relativo. E lembre-se, movimento relativo pode ter duas formas.
pode ter aproximação, então vamos imaginar que esse cara vai se aproximar da fonte. Podia ser o contrário, Guma, podia ser a fonte se aproximando, poderia. Gente, não importa. Põe na sua cabeça o seguinte, está tendo aproximação. Eu vou fazer o homenzinho se aproximar só para ficar mais fácil você entender. Se você entender o que acontece com esse receptor, que é esse homenzinho, você vai entender o efeito Doppler para qualquer outra situação. Então preste atenção. Quando o homenzinho está parado, vamos imaginar, vamos voltar um pouquinho só nele parado aqui, ó, deixa eu apagar essa setinha. Vamos imaginar que essa frequência, vou colocar um número fictício, tá, gente? Que se for som nem seria captada pela pessoa. Vamos imaginar que é uma frequência de 100 Hz. Ele nem ouviria 100 Hz para falar a verdade, né? Mas só para entender, imagina o que significa 100 Hz? Significa que estão sendo emitidas 100 ondas por segundo. Isso é o Hertz, 100 ondas por segundo, tá bom? Então, se essa fonte está emitindo 100 ondas por segundo e esse cara e eles estiverem parados um em relação ao outro, em repouso, a frequência aparente, a frequência observada, também será de 100 Hz, tá? Quando não há movimento relativo. Mas, a partir do momento que este cidadão começa a se mover em relação à fonte, ou seja, a partir do momento que começa a ocorrer uma, que nós chamaremos aqui de aproximação, o que acontece? Ele começa a antecipar o encontro com a onda. Ó, veja só, essa onda aqui, ó, essa daqui, se ele estivesse parado, ela ia atingir, esse cara teria que vir até aqui para atingir o receptor, correto? Mas se o receptor está vindo de encontro com ela, concorda que ele vai antecipar o encontro? Então ele vai encontrar com ela um pouco antes. Essa outra onda aqui, ó, ela ia encontrar o cara lá. Mas como o cara está vindo de encontro, ela vai acabar antecipando, sei lá, encontrando por aqui. O que está acontecendo? Quando eu vou de encontro a essas ondas, eu estou antecipando esses encontros. Opa, então peraí, eu estou colidindo, eu estou encontrando com mais ondas do que quando eu estava parado. Ou seja, eu estou encontrando com mais ondas por segundo do que quando eu estava parado. Então a frequência que eu começo a perceber, ela é maior do que a frequência real. Você entendeu por quê? Porque eu estou antecipando, eu estou indo de encontro às ondas. Então eu estou antecipando esses encontros, estou tendo uma frequência aqui de, sei lá, 110 ondas por segundo, 120, eu não sei, exemplo, depende evidentemente dessa velocidade. Tudo bem, gente? Então na aproximação que a gente percebe, que eu quero que você saiba é que a frequência aparente, ou seja, a frequência observada pelo receptor, ela é maior que a frequência real. Combinado? Beleza, então ok, vamos guardar isso aqui. Agora, e se fosse afastamento, de maneira análoga, se fosse um afastamento, o que aconteceria? Peguei o mesmo desenho aqui, ó. Agora vamos imaginar o seguinte, a mesma fonte, emitindo frequência, emitindo ondas, e ela está emitindo uma onda lá com uma frequência conhecida, tá certo? Essas ondas vêm e encontram com o meu receptor. Se o meu receptor estiver agora fugindo dessas ondas, agora começa a se afastar. Então aqui está ocorrendo um afastamento. Afastamento. Se ela estiver se afastando, o que vai acontecer? Essa onda aqui, ó, lembra? Essa onda aqui que ia encontrar com ele nessa posição vai ter que alcançar ele um pouquinho mais para lá. Essa outra onda aqui, ó, vou fazer de outra cor. Você vai apagar isso aqui, ó. Essa outra onda aqui, ó, que iria encontrar com ele aqui, ele não vai estar mais aqui, ela vai encontrar com ele mais lá. Ou seja, ele está fugindo das ondas. Ele está correndo a onda, ele está correndo e a onda está correndo atrás dele. Ele está indo lá para um lado e a onda está correndo atrás dele. Ou seja, menos ondas por segundo vão alcançar ele. Se menos ondas por segundo vão alcançar, o que a gente conclui é que a frequência aparente, ou seja, a observada pelo receptor, passa a ser menor que a frequência real. Tá? E só para lembrar vocês, tá, gente? Se a gente estiver falando de som, a frequência aparente, a frequência aumentar ou diminuir, o que acontece com o som? Lembra? Se a frequência aumenta, então aqui, ó, a frequência aparente ela aumenta nesse primeiro caso aqui de cima, então eu percebo um som mais agudo na aproximação. E quando eu estou me afastando, que a frequência aparente, a percebida é menor, eu percebo um som mais grave. E aí lá vai o Guma fazer aqui uma simulação para você de efeito Doppler, ó. Imagina na corrida de Fórmula 1, né? Ó. Vamos fazer melhor. Ou a ambulância, ó. Viu? Ó. Agudo. Grave. Ó, agudo na aproximação, grave no afastamento. Tá bom? É isso é efeito Doppler. Combinado? Gostou da representação sonora? Então, voltando aqui para o nosso exercício, o que ele quer saber é o seguinte: o que acontece com a frequência e com a
o comprimento de onda A. Já que ele está se afastando, a frequência percebida é menor. E como frequência e lambda são inversamente proporcionais, como é que você sabe, Guma? V lambda F. Lembra da equação fundamental da ondulatória? Se você mantiver uma velocidade constante, eu posso colocar assim, ó, F igual a V sobre lambda. E o que a gente percebe é que quando a frequência diminui, o lambda aumenta numa velocidade constante. Então, deixa eu apagar esse lambda daqui e pôr aqui embaixo. Então, a gente percebe que o lambda será maior. Lambda maior. Então, frequência menor, lambda maior. A alternativa A de agora sim vou me inscrever no canal do Guma. Sensacional a explicação, Guma. Se você ficou comigo até aqui, presta atenção. Vou colocar para você aqui agora, ó, playlist com todos os exercícios do Albert Einstein 2020. Aqui, rostinho da inscrição, é o pagamento. Clicou, se inscreveu, tá liberado para acessar todos os meus exercícios resolvidos aí na plataforma, no YouTube, claro. E aqui, 2 sugestões de vídeos relacionados a ondas, comprimento de onda. Eu não sei se eu já gravei algum efeito Doppler, não me lembro agora, já são tantos exercícios, mas eu coloco 2 sugestões para você se desafiar. Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos, fiquem com Deus, tchau.